Mais uma vez saudamos os nossos prezados amigos por nos estarem a acompanhar em mais um programa Palavras Cruzadas. Já estamos na lição número 4, num trimestre novo, que fala sobre tempos de família ou as estações da família. Exatamente. É uma lição ou um trimestre onde estamos completamente voltados para a essência, a base da família, os seus problemas, os seus anseios, as suas dificuldades, mas também as inúmeras bênçãos que Deus tem proporcionado para a família humana nesta terra. Então, hoje estaremos a estudar um tema bastante importante, onde terei, uma vez mais, a companhia do nosso amigo Beneneco, e gostaria de, antes de mais, que ele nos pudesse também saudar e fazer a introdução e condução deste programa. Ok, muito obrigado, irmão Cláudio Durão. Prazer todo meu de estar mais uma vez num programa espiritual, que louvamos a oportunidade de Deus nos colocar aqui para não só nós aprendermos, mas transmitir também aquilo que Ele nos deu ao estudarmos essa lição, ao passar para os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, em casa ou em outro lugar em que se encontram. Nós, hoje, estaremos a falar da lição número 4, bem dito pelo irmão Cláudio, que tem como título Quando Só ou Como Lidar com a Solidão. Portanto, hoje, no mundo secular pós-moderno, os investigadores têm a solidão como um problema real, um problema que enferma as pessoas singulares e também, e por isso afeta as famílias. Dizer que a solidão é uma sensação de um vazio, de estar isolado. A solidão é provocada por baixa autoestima, depressão, ou por algum distúrbio psicológico, enfim. Então, por várias etapas da nossa vida, os seres humanos, infelizmente, depois da queda, vão caindo nesse estado de isolamento, de estar só, mesmo tendo a companhia, se calhar, da esposa ou do esposo, no caso do cônjuge, ou dos colegas, ou dos irmãos em Cristo. Mas, antes que o irmão Cláudio fale alguma coisa sobre isso, dizer que, no meio de tudo isso, muitos de nós têm se esquecido da verdadeira fonte da companhia, porque essa lição fala, no essencial, do companheirismo e da solidão, e a verdadeira fonte do companheirismo é Deus, porque em Isaías 27:5 diz que cada ser humano deve buscar força e apoio em Deus, porque Deus pede que façamos paz com Ele, e aí sim não nos sentiremos sós. Muito bem, e eu gostaria de voltar para o nosso verso áureo, não é? Que é o texto-chave que conduz e orienta esta lição. Exato. E logo a partir do verso áureo, eu consegui notar algo curioso, que é o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora ou uma companheira que esteja como diante dele. Exatamente. Ou seja, primeiro temos que analisar que aqui o mundo era perfeito, puro e sem pecado. Exatamente. E Deus aparece com uma frase: não é bom que o homem esteja só. Exato. Ou seja, se num mundo perfeito, num mundo puro e sem pecado, não era bom que o homem estivesse só, exato, eu imagino hoje, quase que já se passaram 6.000 anos, exatamente, nós estamos à beira do 7º milênio, exato, o mundo deve estar numa situação pior. Com certeza, e está mesmo numa situação pior. E é para refletir, Deus, que não muda, que é eterno, é omnipresente, é omnipotente, é omnisciente,
naquele mundo, naquela altura, no Éden, uma terra pura, disse que Adão não podia ficar só. Nós hoje, que herdamos o pecado, nascemos já numa natureza pecaminosa, completamente em desvantagem. Muito mais precisamos do companheirismo. Por isso é que os autores, porque são um casal, Exato. não é? Os autores nos colocam aqui a questão que os investigadores Exato. estão confrontados com uma epidemia, ou seja, a solidão hoje é uma doença. Sim, é uma doença. Não é só um... Não é? Deixou de ser um problema social Sim, como tal. sim, Só. não é apenas Ou um problema social aqui que não fica bem e que precisamos de colmatar aqui uma questão Exato. para... Não, é mesmo uma doença. É algo mais. E há pessoas a morrer por causa da solidão Exatamente. no mundo em que nós vivemos. Exatamente. Então, é sobre a solidão e o companheirismo que vamos cingir aqui o tema Exatamente. da nossa conversa e apresentar também soluções práticas para a nossa vida e a vida daqueles que nos escutam. Exatamente. Assim, já avançando, né? Passando para o subtema, o tema de domingo, sim, temos o companheirismo, ou seja, companheirismo. A partir de Eclesiastes 4, 9 até 12, Deus não só não aconselha, fazendo o link com o versuário, fez e passou essas palavras, né, para Salomão escrever, que o homem, em momento algum, pudesse viver só. E mais, acrescentando, muitas das vezes nós pegamos num verso, numa passagem bíblica, fazemos aquela passagem, até porque é que nos convém, fazemos aquilo um entendimento de toda a Bíblia, mas a Bíblia se entende um pouco aqui, um pouco ali, um verso aqui, um verso ali, e toda ela se complementa. Então, o próprio Deus que a partida disse que o homem não podia ficar só, não é agora, mais à frente, e até no mundo caído, quando Salomão escreveu isso, o mundo já andava em pecado há muitos anos, né? Embora faltava o Salvador chegar, iria dizer, não, a partir daqui o ser humano vive sozinho. Não, Deus não se contradiz. Então, em Eclesiastes 4, 9 até 12, Deus, para além de aconselhar, exorta, reforça a ideia de que o homem não pode viver só. O homem aqui estamos a falar no gênero. Sim. O homem e a mulher. Exatamente. Né? Porque realmente, e nós podemos ver aqui que manter o companheirismo no casamento, por exemplo, exato, significa que o casal deve ter uma relação baseada na lealdade, na fidelidade e no respeito. Exatamente. E, mesmo assim, podemos acrescentar que também deve haver compreensão e deve haver dedicação um pelo outro e também uma maneira mútua de se amar, entre o cônjuge. Exatamente, não é? Com certeza. Porque, trazendo um pouco a experiência dos dias em que nós estamos a viver, prezados amigos, existem casais que o lar onde vivem é um autêntico campo de batalha. Com certeza. Infelizmente. Onde deveria existir amor, deveria existir respeito, o que existe são agressões físicas e verbais. Com certeza. Permanentes. O ideal de Deus para o casamento não foi este. O ideal de Deus para o casamento é que haja respeito nos nossos relacionamentos, haja compreensão, que o meu problema seja o problema da minha esposa e que o problema da minha esposa seja também o meu. Exatamente. E que, em conjunto, encontremos forças e orientação divina para podermos solucionar os variadíssimos problemas que vierem sobre o nosso lar. Exatamente. Avançando em fé, esperando Jesus voltar. E nisso também queria dizer que a irmã Ellen White, eu não tenho aqui o livro, diz que quando o casal está permanentemente triste, um ou outro, ou em berros, ou em palavras tão agressivas, uns até vão mais à frente, mais ao fundo, né, agressões físicas em vias de fato, quando isso acontece, os anjos fogem.
daquela casa e o Espírito Santo fica do outro lado da porta. E nessas condições, aquele casal e aquela casa está em perigo iminente. Não só, vamos ver mais à frente, caminho para, né, o casamento está num fracasso, mas para vir tantos e tantos males que, como é que eu vou dizer, não é plano de Deus que o casamento seja esse campo de batalha. Exato. Mas sim que seja um lugar de preparo, um pequeno céu, uma preparação para que se espere Jesus voltar na sua segunda vinda. Né? Porque a lição do domingo também pede e orienta a igreja e os membros em particular, exato, a poderem combater a solidão que existe na igreja. Conta-se a experiência de um irmão, adventista no caso, pois, que segundo ele, o dia mais triste para ele, o dia que ele mais se sente isolado, que ele mais se sente só, em completa solidão, é o domingo. Exatamente. Então, porque durante a semana está a trabalhar, pois, ao sábado vai à igreja, acompanhando os irmãos. Exato, mas no domingo o irmão sente-se completamente só. Exatamente. Então, que planos é que nós como igreja temos estado a traçar para combater a solidão? Exatamente. Então, fica para a reflexão de cada um de nós. Exatamente. Porque, só para terminar essa parte, nem sempre ter muita gente à nossa volta, né, nesses círculos, ou laboral, ou escolar, ou até aqui da igreja, é sinônimo de não estar só. Nem sempre isso é líquido. Porque há pessoas que são casados, têm filhos, vivem com o pai, a mãe, mas sentem-se completamente isoladas. Exatamente. Vivem uma solidão quase todos os dias. É verdade. Então, avançando, né, para a lição de segunda-feira, a vida de solteiro. Sobre esse tema de segunda-feira, aqui os autores pegaram tão somente, e para a reflexão de todos, o texto tanto da Epístola de São Paulo, apóstolo, 1 aos Coríntios, 7, 25 até 34, que infelizmente, dentro até mesmo da própria nossa igreja, tem havido interpretações muito deturpadas e uns pegam num extremo, outros pegam no outro e adotam, têm posições, né, vamos dizer, negativas, dizendo, mas Paulo não era casado, Cristo não foi casado, Deus ordenou Jeremias que fosse solteiro e por aí as coisas vão. Mas, dizia há pouco, é um extremo que a própria palavra tanto a própria palavra de Deus não revela. Tanto, dizia há pouco, Deus que disse no princípio que não é bom que o homem esteja só, não é agora, nem no meio da caminhada, nas várias etapas da caminhada humana, que Deus iria dizer, Paulo, é assim agora, o homem tem que viver solteiro. Não. Deus não se contradiz. E eu gostaria que o Benaneco lesse o texto que citou, o primeiro livro aos Coríntios, capítulo 7, os versículos 25 a 34. Exatamente. Tendo como base que foi a igreja que mais problemas trouxe ao apóstolo Paulo. Exatamente. Portanto, nós vamos já ver. Então, o primeiro livro de Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 34. Exatamente. Ok, já estamos. De 25 a 34. Sim. Ok. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas, se te casares com isto, não pecas. E também, se virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia.
O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. 31. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito, a que se casou. Porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Amém. Então, o que o apóstolo Paulo nos quer dizer? Primeiro, ele não está a reprovar o casamento. Pois. Não. Nem está a depreciar o casamento. Exatamente. Em poucas palavras, só para dizer, o que o apóstolo Paulo nos quer transmitir nesse texto é que nós precisamos saber qual a razão do casamento. Porque a igreja de Coríntios, os membros casados, estavam a colocar o casamento acima da tradição bíblica. Exatamente. Acima dos princípios bíblicos. Com certeza. Onde eles deveriam evangelizar, apresentavam a desculpa de serem casados para não realizarem determinada obra. Exatamente. Por isso é que o apóstolo Paulo comparou os homens casados com os homens solteiros. E disse que os homens solteiros tinham mais facilidade em pregar o evangelho do que aqueles que eram casados. Porque estavam presos ao casamento. Ao casamento. E, de igual modo, comparou as mulheres casadas com as virgens. Exatamente. Onde as virgens estavam em vantagem em relação às mulheres casadas. Tudo porque compreendiam mal a questão do casamento. Exatamente. Por isso é que o lar é uma escola onde aprendemos um do outro e nos completamos. Exatamente. Onde os valores morais cristãos devem ser cultivados todos os dias. Sim. Reforçar ainda que, quer sejamos casados ou solteiros, Deus espera que a integridade, a obediência a Ele façam parte dos requisitos sagrados daqueles que esperam um dia viver com Cristo. Amém. E por outro lado, dizer que não faz o menor sentido Deus se, eu estou sempre a repetir isso, Deus se contradizer. Portanto, ele no princípio diz uma coisa, não. A Bíblia deve ser entendida em toda a sua dimensão, de Gênesis a Apocalipse. Reforçar a ideia de que a irmã White, nós temos relatos, ela passa isso num dos seus escritos, de que houve uma altura que ela queria abdicar o ministério para cuidar dos filhos. E Deus, e nós sabemos, ela teve muitas visões e sonhos, Deus a repreendeu duramente. E ela teve que aceitar o ministério. Ou seja, o que Deus quer é que, quer casados, quer solteiros, nos entreguemos irrepreensíveis ao Senhor. Porque Deus, nos evangelhos, através de Cristo, nos evangelhos, diz que buscai primeiro o reino de Deus. E essas coisas, pode ser o casamento, os filhos e outros cuidados da vida secular, vos serão acrescentados. Vamos então fazer uma breve pausa para podermos então ouvir uma música especial. Como posso querer ver alguém que eu nunca vi? Como posso querer abraçar alguém que eu nem toquei?
rei. Como posso ter saudade de alguém com quem eu nunca estive? Como posso desejar? Como posso eu ter sede de água que nunca provei? Como posso ter certeza de que eu não estou só? Como posso eu ter fé, confiança do que eu nem vejo? Como posso te alcançar? A esperança que nasce quando abro a palavra, a esperança que vive quando me ajoelho a orar e a ouvir a tua voz, a esperança que fica quando prego a palavra, a esperança que vibra quando estendo a mão para ajudar e abro o coração para amar. Eu desejo poder ver Jesus a quem nunca vi. Eu anseio abraçá-lo e cantar louvor sem fim. Eu já vivo na saudade de estar para sempre nesse lugar. Como posso não esperar? Eu desejo poder ver os que dormem acordar. Eu quero poder ouvir os gemidos a louvar. Eu já vivo na vontade de contar a todos desse lugar. Como posso não falar? A esperança que nasce quando abro a palavra, a esperança que vive quando me ajoelho a orar e a ouvir a tua voz, a esperança que fica quando prego a palavra, a esperança que vibra quando estendo a mão para ajudar e abro o coração para amar. Eu já vivo na saudade de estar para sempre nesse lugar. Como posso não esperar? Estamos de volta depois de termos apreciado uma música bastante bonita e menos deu para entender um bocadinho mais sobre o amor Com e certeza. a graça do nosso Deus, não é verdade? Deus seja louvado por É isso. verdade. Então vamos dar continuidade com o tema de terça-feira. Pois, na terça-feira, temos o tema Quando um casamento termina. Dizer que, segundo estatísticas de há 3 anos atrás, em cada 100 casamentos, 60% de 100 casamentos terminam em divórcio. E dizer que, além da doença, além de um conjunto de sofrimentos físicos e além da morte, o que mais mexe com a estrutura da vida de um casal, de uma família, é o divórcio. Portanto, o divórcio que Deus nunca aprovou e nunca vai aprovar. Mesmo quando os discípulos e outras pessoas, no tempo que Cristo aqui esteve, questionaram
se era lícito ou não para divorciar-se da mulher, Jesus, e eles invocaram, não, mas Moisés no tempo dele passava a carta de si. Não, Jesus disse categoricamente, no princípio não era assim. Moisés mandou fazer isso naquele tempo por causa da dureza dos corações dos homens. Ou seja, o divórcio não é permitido. Deus nunca vai permitir, porque o que Deus uniu, também está nos evangelhos, não separa o homem. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo já em desvantagem, depravado há mais de 6.000 anos em pecado. Então, o ser humano não tem preparação, ou pode até ter, mas quando chega no casamento, como não encontra o que ele idealizou encontrar, parte logo para o divórcio. Porque, de facto, os autores também são claros neste aspecto. O divórcio é um elemento estranho Ao casamento. ao casamento E a família. e tem trazido, em certa medida, também a solidão para muita gente. Com certeza, com certeza. E aqui os autores dizem que, no aspecto do divórcio, a primeira e a mais comum delas é o desgosto. É o primeiro aspecto que as pessoas têm. Exatamente. E que, dependendo dos indivíduos, seja ele homem ou mulher, pode durar de vários meses a vários anos, com intensidade variável. Exato. E alguns podem sentir medo do desconhecido, Exato. ansiedade financeira, sim, pois. e medo de ser incapaz de suportar a situação. Exatamente. Alguns, diz o autor ou os autores, podem atravessar um período de depressão, de raiva e depois de solidão. Exatamente. Então, o divórcio, se fosse boa coisa, os elementos aqui elencados Não, seriam outros, exatamente. não seriam estes. Não é boa coisa. O divórcio não é boa coisa. Destroça a Então, família. Apesar de que hoje, mesmo a nível da igreja, já se discute se a pessoa é infeliz no casamento, o melhor seria o Viver divórcio, e não sei, mas o meu ponto de vista é que nós, como igreja, deveríamos sempre optar pelo diálogo. Exatamente. E só quando fosse irremediavelmente impossível, aí sim, com oração, encaminharmos o assunto à igreja e, por via das orações da igreja, então tomar-se as melhores decisões para a vida do casal. Com certeza. E dizer, acrescentando que mesmo nos casamentos, em situações de julgo desigual, Deus não aconselha divórcio. Aquele que é casado com descrente, permaneça no casamento. E a igreja, ele dá o papel de promover os programas de orientação para aqueles que vão se casar. A igreja tem esse papel, pelo menos deve exercer esse papel. Deve também promover a formação para aqueles que já são casados e as famílias. E deve apoiar as famílias desfeitas ou indivíduos divorciados. Porque, infelizmente, o pecado traz situações que... A nossa vida, nós aprendemos na lição número 3, a nossa vida é feita de mudança. Muitas delas involuntárias, outras voluntárias, mas vamos para aquelas involuntárias. Aqui no caso, quando a pessoa entra numa situação de divórcio, às vezes um dos cônjuges forçou isso. E então nós não devemos, como igreja e como pessoas que se preparam um dia para viver com Cristo, depreciar ou desvalorizar ou até ainda, se calhar, aumentar na situação de pessoas divorciadas, tanto na situação que eles se encontram, porque o último estágio de uma pessoa que está na situação de divórcio é a depressão, e a depressão mata. Exato. Então, para quarta-feira, falamos sobre a morte e a solidão. Exatamente. Não é? E eu penso que é nesta lição onde os autores nos trazem a ideia de que se Adão e Eva, no princípio, choraram muito, mas muito mesmo,
porque viram uma árvore ou uma folha folha morrer, no caso, a a secar. Né? murchar, a secar, não é? Choraram mais do que nós hoje choramos os nossos mortos. Então, eu imagino quando a morte chegou para um deles, e a Bíblia não é clara quando é que a morte chegou, quer para Adão, quer para Eva, se morreram os dois ao mesmo tempo. A Bíblia não A Bíblia, passa quanto isso. a isso, remete-se ao silêncio. Pois. Mas, falando aqui da questão da solidão e também da morte, não há dúvidas de que a morte é algo que nos provoca uma tristeza muito profunda. Pois. É o nosso maior inimigo. Dizer que com a morte tudo para, pelo menos enquanto aguardamos Cristo, as coisas... Portanto, o curso normal da vida para. E, infelizmente, pessoas justas, que encontramos também na Bíblia, pessoas justas morrem muito cedo, isso às vezes toca muito no nosso coração. E há exemplos, a Bíblia passou aqui exemplos de David, que chorou amargamente pela morte de Absalão. E outros exemplos de Jacó, que chorou a morte de José, que não tinha morrido, mas pronto. Pois, então, a morte é mesmo um inimigo que, por mais que a gente assista a vários funerais, por mais que a gente tenha ouvido de que morreu este, aquele, nós nunca estaremos acostumados com a morte. E cada um de nós aqui já terá vivido isso. Só para abrir um parênteses, pessoalmente, quando perdi a minha mãe, senti muito, mas senti muito mais ainda quando perdi o meu irmão mais velho. Eu fiquei inconsolável, enfim. Então a morte é mesmo um intruso que só Deus tem a solução. Aliás, já encontrou a solução. Cristo morreu em nosso lugar, vencendo a morte eterna. Essa é a única esperança que nós temos, de que aqueles que partem, se for a vontade, em função da vida que tiveram em vida, né? Se for a vontade de Deus, eles poderão voltar. Mas aqui a lição também nos deixa um conforto. Pois. A lição não nos deixa órfãos quanto a isso. Diz Exato. assim, é duro, dói, e nesses momentos podemos e frequentemente devemos apenas o quê? Reclamar as promessas de Deus. Exatamente. Amém por isso. Amém. Porque a qualquer altura a morte vai aparecer. Pode aparecer. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Exatamente. Bem-aventurados. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus filhos. Então, quer dizer, a palavra de Deus nos deixa um conforto. Muito Apesar de termos perdido muitos entes queridos nessa vida. Exato. Eu pessoalmente também já perdi muitos. Com certeza. Amigos que eram como irmãos, mas o nosso conforto, o nosso consolo, não são apenas as lágrimas, mas é a certeza de que aquele Jesus que um dia morreu e ressuscitou, serve para nós como exemplo de que quando Ele voltar, se for de acordo à sua vontade, estes mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para a vida eterna. Amém. Então é um grande conforto que nós temos. E dizer, né, para também complementar e terminar essa parte, dizer que com a morte surge a solidão. Portanto, ele deixa um vazio e se não nos socorrermos, tanto a pessoa em primeira mão que estiver a passar por esse infortúnio, se não socorrer a fonte da vida eterna, que é Cristo, conforme o irmão Cláudio passou, mas isso às vezes a pessoa por si não consegue, por isso que a igreja tem de apoiar. Exatamente, em todos os temas que nós estamos a abordar aqui, a igreja deve desenvolver um grande papel para, não digo restaurar, mas ajudar a confortar as pessoas em situação de solidão. Porque nós às vezes, nós temos nos voltado muito para dentro. Exatamente. Quando nós devíamos ser também mais voltado para fora. Para fora, exatamente. Porque nós como igreja, nós como membros,
temos o conforto na palavra de Deus. Exatamente. Mas aqueles que estão lá fora, Não tem. fora do arraial de Israel, Exatamente. que conforto é que eles encontram? Porque nós também temos essa responsabilidade social Com certeza. de apoiar, de confortar aquelas pessoas que ao nosso redor perdem os seus entes queridos. É verdade. É verdade. Então, podemos avançar já para Sim, lição de quinta-feira, espiritualmente solteiro. Exatamente. Aqui os autores fizeram amplamente referência àqueles casos em que Sim, os casos de que falamos sobre... sobre um casamento em que ou a partir há um julgo desigual, Sim, né? Um dos cônjuges não é crente, ou durante a vida do casamento, um deles decide seguir a Cristo sim. e o outro ficar na velha vida. Porque no exemplo da lição, Pois. os dois eram descrentes. Exato. A esposa foi convidada Numa por campanha uma amiga evangelística, exatamente. para uma campanha evangelística Exato. e, felizmente, o Espírito Santo conseguiu alcançar aquele coração. Exato. Ela aceitou, exerceu fé em Jesus, foi batizada Exato. e a vida mudou completamente. Com certeza. Mas o marido, que não acompanhou e não concordou com esse novo estado, essa nova vida em Cristo, disse que preferia a antiga mulher. Diga a mulher, é Pois, verdade. então, Mas é normal que Sim, isso aconteça. Exatamente. É normal. É normal. Porque para nós que somos crentes, é fácil nós entendermos a esposa. Com certeza. E dificilmente nos queremos colocar no lugar do esposo. Exatamente. Porque ele não conhece a Cristo, ele não tem a luz que nós Com temos. certeza. Então, é mais uma das tarefas que a igreja tem em apoiar esta família. Sim, trabalhar com essas pessoas. Não é? Exatamente. Sim, por isso é que eu digo que a nossa igreja precisa de ser uma igreja comunitária. Os nossos programas, as nossas campanhas têm que ser voltadas ou viradas para a comunidade à nossa volta. Exatamente. Tem que ser mesmo uma verdadeira igreja hospital. Então, dizer que quando, nessas condições, o cônjuge ferido, que está a ser maltratado, está espiritualmente solteiro, porque não tem companhia. Portanto, vem aqui, não consegue participar do almoço, não consegue, portanto, sente-se afastada, porque se exercer fé em casa vai sofrer represália, vai sofrer até se calhar agressões físicas. Então, é espiritualmente solteira. Então, a igreja tem um papel muito importante para trabalhar com essas pessoas. Porque no fundo, as pessoas, no caso, o exemplo da Natália, né, que Exato, é um nome, Miguel. creio que é um nome fictício, Sim, é espiritualmente solteira porque ela vem à igreja sem a companhia do marido, muitas vezes só com os filhos, ou se calhar nem os filhos conseguem vir. pois. E o ideal de Cristo é que o casal esteja junto Sim. nas decisões que toma. Exatamente. Andarão dois juntos se não estiverem. De certeza que não. Por isso é que muitas vezes nós como igreja temos que voltar o olhar para aqueles irmãos, porque também há homens que vivem essa situação. Com certeza. Aquelas irmãs que vivem este calvário em casa, que têm esta dificuldade, Infelizmente. para que nos coloquemos no lugar destes irmãos e, em conjunto, definirmos, traçarmos metas de como melhor ajudar estas famílias. Amém. Para terminar, dizer que uma pessoa que vive só deve ter coragem de procurar a igreja ou alguém a quem possa contactar ou contar a sua situação. Só que, infelizmente, e à medida que o secularismo vai atingindo mais as pessoas se retraem, fecham-se as 7 chaves, conforme se diz, e não querem partilhar o seu assunto, e até porque temem que se contar sobre a sua vida, isso estará em esta pública e será uma vergonha. E também queria que o irmão Cláudio falasse um pouco sobre as pessoas que se apegam no exemplo de Enoque para preferir viver sozinho, ou seja, viver a sós. As pessoas pensam, não, Enoque
chegou uma altura da sua vida, preferiu ficar sozinho. Queria que o irmão Cláudio falasse um Não, pouco mas sobre isso. Enoque não foi isso que aconteceu. Pois, Não é? Não foi isso, porque a irmã White trouxe-nos o exemplo de Enoque, que Enoque tinha família, exatamente. teve uma esposa, teve filhos Exato. e também tinha trabalho. E o que a irmã White nos traz na lição de sexta-feira é de que Enoque, quanto mais trabalhava, mais ele tirava tempo para orar. Chegou uma altura que os ímpios, não estou a dizer os membros da igreja, os ímpios, aqueles nossos vizinhos que não são crentes, já olhavam para Enoque e viam que o semblante de Enoque Se parecia. se parecia ao semblante de Cristo. Amém. E esta convivência entre Enoque e Deus foi tão profunda que depois de 365 anos Andar com Deus. de andar com Deus, Jesus disse, não aguento mais, Enoque, vem para mim. Enoque Para ele, Deus o tomou. foi para o céu. Exatamente. E eu, muitas vezes aqui a conversar com o Benaneco, eu digo que os vizinhos de Enoque devem ter se questionado. Onde é que anda o vizinho? Desapareceu. Nunca mais vimos aqui na rua. Nunca vimos a passar. Mas na verdade eles sabiam que Exatamente. Enoque era um homem temente a Deus. Exatamente. Por isso o trabalho, a mulher, os filhos não podem ser um impedimento, um empecilho, uma desculpa para a nossa salvação. Exatamente. Então, nem só nem pegando nos exemplos bíblicos é referência para se viver solteiro, tanto falar de Jeremias, de Paulo e outros, e muito menos, né, o trabalho e as ocupações do dia a dia também são motivos para nos afastarmos de Deus. Exato. Tanto quer casados, quer solteiros, aqueles que se preparam para um dia viver em família. Todos nós, ou a todos nós, somos pedidos por Deus para que tenhamos uma vida de santidade, e a santidade é um processo de dia a dia, para que prestemos os nossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor e nos preparemos convenientemente para a segunda vinda de Cristo. Portanto, não podemos unilateralmente decidir ficar só ou apegarmos no companheirismo para dizermos que, por causa do companheirismo, eu não consigo fazer a obra do Senhor. Sim, porque e nós respeitamos a decisão de todos. Só dizer que as pessoas até podem decidir viver solteiras, mas não é recomendável, até porque está à vista de todos que a solidão tem trazido inúmeros problemas para as sociedades modernas. Exatamente. Há relatos, há exemplos de pessoas a morrerem dentro de casa, porque vivem sozinhas, Exatamente. não têm ninguém e não é bom. Até em grandes cidades. É verdade. Então, se Deus disse que não é bom, é porque não é bom mesmo. Não é mesmo. Então, que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Esperamos que o tempo que passamos aqui convosco tenha sido proveitoso e que ali onde eventualmente não tenhamos podido chegar, o Espírito Santo possa tocar e fortificar a vossa fé e o vosso coração no Salvador. Amém. Amém.